Testando, 1, 2, 3, testando. Oi, pessoal que está chegando. Eu entrei um pouquinho mais cedo aqui para a gente começar às 19 horas. Vamos esperar um pouco o pessoal entrar e a gente começa. Tá todo mundo ouvindo bem aí? Quem tiver, por favor, diz um oi aí, avisa. Está tudo funcionando legal. Oi, Siqueira, bem-vindo, obrigado. Cláudio, tudo bem? Tá ouvindo bem aí, pessoal? Ótimo. Oi, Karine, obrigado. Alguém falou da imagem, a Desirê, isso aqui é o quarto de brincar das minhas filhas, tá? Eu aprendi muito na última live do IBEF. Estou me adaptando ainda a trabalhar em casa, é uma novidade para mim. A Adriana ajudou bastante nisso. O amarelo aqui é o teto do quarto das minhas filhas, o quarto de brincar, ele é todo decorado e o teto é pintado de amarelo. Pessoal, esperar são 19 horas, vou esperar 2 minutos para a gente começar, mas obrigado pela presença de todo mundo, é uma experiência nova para o IBEF, é uma experiência nova para mim, é a primeira vez que eu faço uma live, então peço desculpa aí pelo aprendizado, por tudo de novo que vai acontecer. Oi, Tiziano, tudo bem? Boa noite. Mas é algo novo para todo mundo e é um momento novo, né? Acho que essa é a característica que todo mundo está vivendo. Mais 1 minuto eu começo. Obrigado, Tiziano. É uma iniciativa do IBEF, acho que foi uma feliz ideia de aproveitar esse momento difícil para todos nós, de isolamento que é tão importante, mas continuar interagindo, continuar levando informação para todo mundo e trocando experiência, né, que eu acho que é uma característica importante desse momento. Vamos lá, pessoal, 19h02, acho que dá para a gente começar. Ao longo do tempo aí o pessoal vai entrando e fiquem à vontade para interagir, para a gente conversar bastante. Bem, primeiro, a gente está vivendo algo muito novo. Na verdade, a gente está vivendo uma crise que ela mistura economia e saúde, ela começa pela saúde e, obviamente, ela chega na economia. Essa característica de crise a gente não tinha desde a gripe espanhola e no momento seguinte a gente teve no final da Segunda Guerra, que também a gente teve uma letargia na economia muito relevante. E se a gente puder fazer um paralelo com a Segunda Guerra, a gente também tem aqui uma queda da economia muito forte, com a diferença que nesse momento a gente não está destruindo a infraestrutura. Então a gente tem capacidade, quando a gente superar isso, retomar o crescimento, retomar a vida normal que a gente espera ter logo. Como eu disse, é um momento novo, a crise se desenha muito profunda, tá? Eu não tenho como dar uma informação diferente.
Eu não vou entrar aqui nas discussões de saúde pública e discussões políticas, eu acho que não é minha área. Minha área é falar primeiro, dar uma visão geral do que é a economia, do que é esse momento, e depois falar de como a gente tem que passar por ele, como é que a gente tem que se preparar para ele, tanto as empresas quanto as pessoas. Primeiro, falando de uma maneira geral, como eu disse, a gente está falando de uma crise muito forte, uma crise muito rápida. A gente vê uma queda nas bolsas, nas taxas de juros rápidas, como não aconteceram em nenhuma crise, exatamente porque o impacto foi um impacto que não foi previsto e aconteceu de maneira muito rápida. A gente ainda, todo mundo está aprendendo com esse momento novo. A gente tem a sorte de viver num momento em que a tecnologia, a ciência está muito desenvolvida, então a gente conseguiu identificar rápido, a gente tem conseguido aprender rápido com a experiência de outros países que estão vivendo por isso, então a gente tem que aproveitar esse conhecimento e se proteger dele. A tese que se tem hoje é a tese de fazer esse isolamento e a lógica que se tem é ganhar tempo. Na hora que eu ganho tempo, eu dou mais tempo, dou mais espaço para a tecnologia, para o conhecimento das novas soluções para esse momento. O que a gente está vendo, a gente já vê em alguns países que estão à nossa frente nessa crise, é uma queda do PIB muito relevante. Na China, a gente fala aí no trimestre uma queda de quase 40%. Na Europa, a gente fala em 14%. Estados Unidos deve ir a 22% negativo. É um número muito pesado, muito dolorido, mas que a gente também espera que, superado esse primeiro momento de isolamento, a gente tenha uma recuperação e feche o PIB global em mais ou menos, hoje a expectativa é fechar negativo em um ponto percentual. É uma queda que a gente não via, de novo, desde a Segunda Guerra Mundial, mas também a gente está com a infraestrutura pronta para recuperar ao longo do tempo. Quando a gente olha para mercado de bolsa, mercado de juros, mercado de liquidez, são aqueles que a gente vê na televisão todo dia, a gente vê uma queda muito rápida. E essa queda acontece por quê? Principalmente porque os investidores procuram ativos com menos risco, procuram sair do risco e ir para a liquidez. Então a gente vê uma queda muito rápida, muitos vendedores e poucos compradores. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizer, tem alguém ganhando dinheiro nessa crise. Na verdade, de modo geral, não há. De modo geral, o dinheiro está deixando de existir. As empresas estão valendo menos, as avaliações dos negócios, que refletem no valor da bolsa, têm caído. Então, todo mundo está perdendo, não tem um lado positivo para isso. No Brasil, a gente tem todos os setores sendo afetados, mas a gente vê principalmente o setor de serviços como mais afetado. Esse setor representa 63% do PIB brasileiro. Então, a gente deve ver uma queda do PIB muito relevante, a gente deve ver, sim, um aumento do desemprego relevante. O que se espera é que isso seja uma questão momentânea e a gente consiga recuperar logo. A gente já vê algumas medidas importantes do governo. O Banco Central ontem anunciou uma medida muito relevante, que eu acho que acaba passando desapercebida por muita gente, porque é mais difícil de entender o que o Banco Central está fazendo, mas basicamente ele deu liquidez para o mercado, ele colocou mais dinheiro na economia, mais dinheiro para os bancos, dando mais capacidade dos bancos continuarem a apoiar as empresas e as pessoas. Esse plano, para vocês terem uma ideia, ele foi 10 vezes o que foi implementado pelo Banco Central na crise de 2008. A Darla está perguntando aí sobre o plano Marshall. Eu vi essa proposição, saiu lá daquela conversa do Benchimol. Claro, a gente vai precisar que o governo entre gastando, ele é quem vai fazer a economia voltar mais rápido, porque ele tem a capacidade de se endividar. Só que primeiro a gente tem que entender qual é o tamanho da crise que a gente vai ter, quanto dinheiro o governo vai precisar dispor para que a gente volte a ter uma economia. Eu sou muito da tese, que é uma opinião minha, de primeiro cuidar da saúde e a gente, ao longo do tempo, cuidar da economia. Claro que, qual é o grande problema de não cuidar da economia agora, da saúde agora? Se a gente não fizer esse isolamento, não fizer esse acompanhamento cedo, a gente pode ter uma segunda onda, que foi o que aconteceu na época da gripe espanhola. Na verdade, na gripe espanhola, a gente teve 3 ondas. O vírus mutou, fez uma mutação. Quando ele voltou mais forte e trouxe um impacto ainda maior na saúde. Então, a ideia é a gente
terminar primeiro esse ciclo e poder voltar com a economia. E sem dúvida, Darla, os governos vão ter que gastar muito dinheiro, vão ter que transferir muita renda para fazer a economia rodar. O Siqueira está perguntando sobre a questão do empossamento de crédito. Essa é sempre uma preocupação. O Brasil, a gente tem o costume muito forte de usar os grandes bancos para fazer esses repasses. E os grandes bancos, eles acabam assumindo parte do risco. Na hora que eles assumem parte do risco, eles tentam ser mais cuidadosos, eles tentam não transferir, como a expressão que o americano usa muito, jogar dinheiro de helicóptero, né? Como nos Estados Unidos você tem muito mais canais de transmissão de dinheiro, fica mais fácil para o governo transferir. O que o nosso governo vai ter que fazer é usar todas as ferramentas, tanto os bancos privados quanto os públicos, para transferir esse dinheiro e fazer com que ele chegue na ponta. Vai ser difícil a gente ter esse empossamento, porque a necessidade que a economia vai sentir é tão forte que vai ficar claro se isso acontecer. A Desirê falou que o governo já tomou medidas de injeção. Verdade, eu vou falar sobre elas. Eu já falei do Banco Central. O governo já tomou algumas medidas que elas estão mudando a cada momento, mas hoje elas somam aproximadamente 200 bilhões de reais. É pequeno. E o segundo é entender que o nosso governo ainda esteja olhando, tentando entender quais vão ser os mecanismos, como transferir esse dinheiro, usando a expressão americana, como jogar dinheiro de helicóptero. Desirê, você falou que pausou. Não sei se pausou para todo mundo ou só para você. Eu não tenho como ver aqui não apareceu nada. Falando sobre ainda do comentário da Desirê, sim, o governo acabou de anunciar, e primeiro via BNDES, e agora o BNB também anunciou, a gente tem linhas de crédito novas, elas vão acontecer. Então, já falando um pouco sobre o que as empresas e as pessoas devem fazer, primeiro eu vou falar de alguns itens que eu acho que servem para os dois, e depois eu vou falar de um a um. Primeira coisa é segurar gasto. A gente tem que segurar qualquer tipo de investimento, qualquer tipo de gasto supérfluo. É um momento de preservar a caixa, colocar dinheiro no caixa, porque a gente não sabe ainda quanto tempo essa crise vai demorar. Então, a primeira mensagem, seja para as empresas, seja para as pessoas, é isso. Segurar todo tipo de gasto. Segunda mensagem, fazer um planejamento financeiro, analisar quanto tempo o seu caixa suporta, porque a gente realmente não sabe como vão ser as próximas semanas. Eu tenho dito que hoje, um dia é um mês, uma semana é um ano. Tem tanta coisa acontecendo que em uma semana, se a gente olhar como a gente estava há uma semana, o Brasil mudou, o mundo mudou e provavelmente essa semana isso vai acontecer de novo. Então, é segurar a despesa, segurar o gasto, ter tranquilidade. Aí eu não vou entrar tanto na questão emocional, mas ela é importante e ela tem um impacto muito relevante sobre decisões empresariais e de investimento. Então, vamos ter tranquilidade, não vamos tomar decisão com a cabeça quente. O nosso presidente está falando aí que os recebíveis vão se deteriorar, isso é verdade. A qualidade do crédito já está acontecendo, já está tendo uma queda muito grande. Por isso que o Banco Central soltou aquela norma que autoriza os bancos a repactuar dívidas em até 6 meses sem gerar provisionamento. Quer dizer, se ele pegar uma parcela que está acontecendo esse mês e prorrogar por 6 meses, isso não vai gerar nenhum tipo de provisionamento para o banco. Quando a gente continua agora falando das empresas, eu tenho visto muita gente perguntar aí sobre a questão dos bancos, se eles vão ser ágeis, etc. Uma burocracia sempre vai existir. Então, a primeira sugestão que eu dou é atualizem cadastro de crédito nos bancos. Os bancos vão precisar desses cadastros. É muito importante a gente deixar para que a gente não chegue lá pedindo crédito e não ter esse cadastro atualizado. Nesse momento, hoje eu falei muito sobre isso com meus clientes, a notícia chega mais rápido pela mídia do que para os gerentes de banco. Então, é comum você ver na televisão uma notícia de um novo pacote, de uma nova possibilidade de repactuação, e quando você vai no seu banco, vai falar com o seu gerente, ele não está sabendo ainda.
Isso é natural, isso é um processo que vai acontecer, a gente espera que acelere, porque todo mundo, acho que inclusive as pessoas que trabalham no mercado financeiro, e eu estou vendo várias aqui nessa conversa, querem ajudar a economia do Brasil a melhorar. Então, atualizem os cadastros, deixem tudo atualizado. O governo também anunciou uma série de pacotes para estados e municípios, né? Eu acho que eles vão ser muito importantes para fazer a economia continuar viva, que os estados e os municípios, que acabam arcando com grande parte da despesa da saúde, também mantenham isso em atividade. Continuando sobre as empresas e as famílias, cada momento vai surgir uma informação nova. Eu tenho uma lista de novas regras que já saíram. Eu acho que fica muito longo a gente falar aqui, então eu combinei com o IBEF, que eu peço para vocês que mandem por direct, não precisa ser agora, pode ser depois, o contato de vocês, que a Débora, que é a responsável pelo IBEF, vai mandar essa lista. Provavelmente essa lista amanhã já estará desatualizada. Eu me comprometo a, sempre que houver uma atualização, mandar para vocês, porque a gente está vivendo momentos muito rápidos. Então, hoje, a gente já tem, de uma maneira resumida, um pacote muito relevante de medidas que postergam o pagamento de imposto. Alguém está me perguntando aqui, a Camila. Isso, Camila. Na minha cabeça também é até difícil dizer o que é um cenário pessimista, né? Porque a gente não consegue dizer o que a gente vai encontrar. Mas eu tenho sugerido que a gente faça testes de estresse. Então, que a gente faça simulações de ver como a sua empresa suporta os piores cenários. Acho que muitas empresas já estão vivendo o pior cenário, que é estarem fechadas. A dúvida é por quanto tempo. Então, a gente precisa fazer essa conta e, quando fizer essas contas, também levar em consideração já as medidas do governo. Ver como é que ela vai reagir de novo. A gente tem também, ainda nos pagamentos, né, de impostos, a primeira parte que a gente viu foi em relação ao simples, né? O governo atacou primeiro as micro e pequenas empresas, o que é muito bom, são as que geram a maior parte dos empregos, então o simples já foi postergado, pagamento do Sistema S já foi postergado. Um ponto muito importante, as CNDs já foram postergadas, então as empresas que têm certidões, elas vão se manter válidas, mesmo você sem pagar imposto. A Desirê está colocando que o governo está tomando. Exatamente, acho que essa é a grande dificuldade, Desirê. Nesse momento, a gente tem uma falha de informação, uma dificuldade de gerar informação, por dois motivos. Primeiro, que o governo precisa tomar medidas rápidas. Então, às vezes, a medida não sai tão clara para o povo. E o segundo, que infelizmente a gente tem as fake news, né? A gente tem que ter cuidado com isso, cuidado com disseminar informações, sempre ter o cuidado de olhar a fonte, procurar 2 ou 3 fontes antes de entender que alguma coisa é verdade. Hoje a gente perde muito tempo olhando informações para saber se elas são verídicas. Por isso que a gente está tentando fazer esses resumos daquilo que realmente é real para ajudar as empresas a tomarem decisões. Já existe também, dentro dessa MP que saiu no sábado, o parcelamento de dívidas para micro e pequenas empresas. Então, a gente tem um pacote aí com entradas de 1%. A gente vai mandar isso para vocês em detalhe. Então, pessoal, o resumo de todas essas medidas é que sim, o governo está tomando medidas, muitas medidas também na área trabalhista. A dificuldade é a gente conseguir fazer isso rodar. Então, a gente tem que ter calma. A Melissa, que é uma pessoa bem experiente do mercado financeiro, está corroborando com o que eu estou dizendo, a questão dos dados atualizados. É importante, pessoal, a gente está preparado para atualizar os dados. Ela fala também da questão de garantias. Eu acho que isso vai ser caso a caso, vão ter empresas que vão ter essa capacidade de ofertar garantias, outras provavelmente não vão conseguir, e aí entra a lógica do governo nessa crise desse tamanho, de estar preparado, usando a expressão americana de novo, para jogar dinheiro de helicóptero, para a gente tentar fazer
a nossa economia recuperar rápido. Nas questões de trabalhistas, acho que a gente vai fazer uma live depois do IBEF só sobre isso. A gente teve uma flexibilização muito relevante das relações de trabalho. Por exemplo, o teletrabalho ele não tinha um regramento muito claro, ele precisava de uma série de decisões para acontecer. Agora, até por necessidade, todos nós estamos trabalhando em casa. Eu, como eu falei no começo, eu estou aqui no quarto de brincar das minhas filhas, que elas estão assistindo aí. E a gente está se adaptando. Então, é um novo momento, banco de horas. A gente vai ter que ficar bem atento com isso. Então, pessoal, resumindo tudo que a gente conversou, não tem como fugir do momento que a gente está vivendo. A gente está vivendo um momento econômico muito difícil, que vai ter um impacto muito relevante na economia mundial. Todos nós vamos sair machucados. Então, por isso é o momento de, primeiro, ter calma, a gente se proteger, dar as mãos, no sentido figurativo, claro, ficar atento para procurar melhorar a situação da nossa sociedade. Entender que não tem forma de bolo para essa situação, é uma situação nova, então os governos estão aprendendo. Como o Cláudio colocou, acho que existe sim uma equipe técnica boa, acho que todo mundo está querendo segurem despesas, segurem o momento. A Neila Aragão está me perguntando aqui, como faço para não demitir? Tem uma equipe bem treinada, como será a cascata de proteção? Pois é, essa é uma discussão muito relevante que está acontecendo. Quanto o governo vai ter que suportar isso? E eu acho que já é um consenso no mundo que nessas horas o governo tem que entrar forte, o governo é o tomador último de endividamento, então é ele que vai ter que tomar dívida no mercado com juros cada vez mais baixos, que a gente vai ver juro baixo, para financiar essa retomada. A recomendação que eu dou para a empresa é que nesse momento ela tem que fazer a conta do que ela suporta, do que ela consegue se manter. E acreditar que o governo vai vir com essas regras de solução, de dar alguma proteção para essas pessoas que vão ficar desempregadas, porque isso vai acontecer. A gente não sabe ainda o tamanho. Como mensagem positiva, pessoal, eu tenho procurado escolher muitas fontes que eu tenho lido, eu tenho visto bastante o Harari, que é o autor do Sapiens. Ele fez um artigo e também uma entrevista muito bons, eu posso mandar para vocês também, em que ele fala que a gente tem uma oportunidade única de aprender a cooperar mundialmente. Esse não é um problema da China, esse não é um problema dos Estados Unidos, não é um problema do Brasil. É um problema que o mundo inteiro está vivendo, então a gente vai precisar dar as mãos, o mundo todo, para tentar solucionar esse problema. Tanto agora para resolver a questão de saúde, quanto no futuro para resolver a questão econômica. A Desirê colocou a questão de ser criativo e aproveitar a oportunidade. Sim, eu concordo. É difícil nesse momento a gente entender que muita gente vai sair positivo, mas a gente vai aprender a viver com novas coisas. Por exemplo, para mim é a primeira vez que eu faço uma live. Provavelmente eu vou usar isso muito depois. Eu tenho passado o dia em reuniões pelo Zoom, por um aplicativo de videoconferência. É algo que a gente vê como pode economizar viagem, como a gente pode ganhar tempo com isso. E aí sim vão surgir novas oportunidades de negócio. O Emanuel fala aqui sobre a questão de antecipar férias. Acho que fez certo. Antecipar férias sempre tem um custo, por isso que o governo veio com essa proposta. Inclusive, alguns sindicatos já fizeram isso, de você poder dar férias sem precisar pagar o texto de férias agora. Eu acho isso muito bom. Como o Siqueira está falando, também acho que a questão trabalhista tem que ser uma live pura, já está na nossa lista. E o Germano colocou o que eu acabei de comentar, né? Demissão e férias sem critério pode ser um tiro no pé em relação ao fluxo de caixa. É verdade, ela pressiona o fluxo de caixa, mas a gente tem que ter cuidado, Germano, com o seguinte. Se eu entender que eu vou demitir uma pessoa daqui a 3 meses, tá? É um caso hipotético. Quando eu for demiti-la, eu vou ter que pagar as férias, seja indenizadas ou trabalhadas. Se eu der as férias agora, eu vou diminuindo esse passivo
que eu vou ter lá na demissão. E também, se eu demito uma pessoa agora, eu vou ter um custo de demissão, mas em algum momento eu vou parar de ter aquele gasto. O que a gente tem que avaliar, e é uma avaliação muito difícil, é em quanto tempo o seu setor vai retornar. Cada setor vai ter uma velocidade diferente. O Pires aqui está colocando que mais do que nunca o caixa é rei. Postergar projetos de CAPEX é melhor do que demitir a equipe treinada nesse momento? Sim, eu acho que CAPEX não dá para falar agora. A gente tem visto algumas empresas usar esse momento para fazer manutenções programadas adiantando, principalmente o pessoal industrial, mineração, etc. Se você tiver essa oportunidade, é bom. CAPEX, nesse momento, é difícil você imaginar, porque um investimento, CAPEX, para quem não conhece, é um investimento novo. Se você está fazendo um investimento novo, você está pressupondo uma demanda, e é difícil dizer qual é a demanda que você vai ter para o seu produto depois dessa crise. A questão do banco de horas, presidente, ela é muito boa. É o Rodolfo, desculpa, Pires, agora que eu me toquei com você, bem-vindo. O banco de horas ele é muito bom, também entra nessa questão. Eu posso fazer banco de horas durante algum tempo, mas para algumas atividades, eu não sei se eu vou ter demanda lá na frente para o Zoom, que a gente possa montar uma planilha padrão para todo mundo poder usar. E a gente está sempre à disposição para ajudar. Eu acho que isso vai mudar bastante. Estou à disposição para a gente voltar a falar daqui a alguns dias. Tá? E vamos acompanhando. Vou ficar aqui mais uns 2 minutos para ver se alguém tem mais alguma dúvida e poder ajudar vocês. Obrigado, pessoal. E logo a gente divulga o próximo evento do IBEF. Falando aqui, enquanto a gente vê se aparece mais alguma dúvida, tenham calma, pessoal. É um momento difícil, é um momento que eu tenho conversado muito, meu dia tem sido muito cheio, eu tenho conversado muito com os clientes e às vezes a gente vê que a gente mistura emoção com o momento de decisão. Faz parte do momento, faz parte do momento novo que a gente está passando. Mas o que eu peço para vocês é que tenham calma, relaxem, parem, tentem resolver um problema de cada vez. O Tiziano colocou aqui que as empresas que são leves em ativos devem superar de maneira menos desafiadora. É verdade, Tiziano, desde que não sejam empresas muito alavancadas. Por exemplo, a gente viu essas empresas dessa nova economia, né, são empresas muito alavancadas, que embora elas sejam leves, elas podem ter problema em relação ao endividamento. A Renata está perguntando sobre o crédito imobiliário. Renata, eu acho que o crédito imobiliário, pela fonte de recursos que ele tem, e imaginando que o governo vai estimular alguns setores, o crédito imobiliário tem que vir na frente. O mercado imobiliário gira ali em torno de 10%, 11%, tanto do PIB quanto do número de empregos do Brasil. Então, para a gente conseguir fazer com que a economia volte, o mercado imobiliário vai ser muito importante. E a forma de fazer isso é através de crédito imobiliário. Hoje mesmo eu participei de uma live da Caixa Econômica, com a diretoria da Caixa, falando sobre isso. Eles estão muito empenhados nisso, em continuar dando crédito, já falas em eventualmente entradas menores, alongamentos maiores de pagamento. Nesse momento a gente está vendo aí um alongamento do crédito imobiliário, pelo menos 2 parcelas. E em relação ao crédito para a pessoa jurídica, que também é uma pergunta da Renata, eu acho que depende basicamente dessa demanda. Então a gente vai ter que começar pela física para depois gerar essa demanda e a jurídica poder começar. O Siqueira está falando aqui sobre a questão de suspender o pagamento de impostos, se pode gerar multa e juro. Primeiro ponto, para algumas linhas e para alguns impostos, já existe essa norma, né, que é essa norma que a gente vai mandar para vocês, que prevê a postergação de alguns impostos, vai ajudar muito no fluxo de caixa das empresas, mas eu imagino também que a gente vai ver empresas que não vão ter capacidade financeira de fazer esses pagamentos de impostos e vão acabar priorizando pagamentos de folha,
de fornecedores essenciais, etc. Doutora Marjorie pergunta aqui sobre os profissionais de saúde que trabalham para o sistema privado e convênios. O que vai acontecer com o mercado de saúde? Né? Nesse primeiro momento, a gente vai direcionar todo o gasto de saúde para uma epidemia, provavelmente os procedimentos eletivos vão parar, né? Vai diminuir muito, mas a gente espera que logo isso retome, né? A gente espera que depois desse pico do coronavírus, a gente volte a ter vida, né? Vida normal em outros negócios. Claro que a gente vai aprender com isso, aprender a trabalhar com outras metodologias. E realmente essa é uma dificuldade para muita gente. Para muita gente, se parar, vai ficar sem faturamento. Isso vale para o médico, isso vale para o consultor, isso vale para o restaurante, para o prestador de serviço. Para quase tudo a gente vai ver isso. A Camila fala sobre o planejamento de caixa para 4 meses. Camila, eu tenho discutido muito essa questão do prazo, sabe? Você encontrar uma empresa que vai suportar 4 meses de lockdown. Então, infelizmente, provavelmente, se eu fizer esse estudo para 100 empresas,